Olá, eu sou Priscila Mendes e estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre o sono do seu bebê. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aqui nos comentários. E claro, primeiramente se inscreve no meu canal, ativa as notificações que eu estarei sempre compartilhando conhecimento de qualidade, com comprovação científica e com uma linguagem super acessível para você. Então vamos falar um pouquinho sobre sono. Mas afinal, por que nós precisamos dormir? O sono ele é fundamental para que a gente possa descansar, para que nosso sistema nervoso possa trabalhar da melhor forma possível, para que os nossos hormônios possam ser liberados de forma satisfatória. Então, todos esses fatores eles são extremamente importantes e relacionados ao período de sono. Então, para que a gente possa crescer, também precisa ter hormônios que são liberados durante o momento do sono. Então, dormir é extremamente necessário. E claro, também temos o momento de consolidação da memória, que está diretamente relacionado ao tipo do sono e às fases do sono. Isso para nós adultos já é super importante. Imagina para um bebê que acabou de nascer, que está passando por todo o seu processo de maturação do sistema nervoso. Então, sim, acreditem, toda essa preocupação relacionada ao sono do bebê é extremamente necessária. Aqui são alguns fatores que estão diretamente relacionados à qualidade do sono. Então, quando você dorme bem, você tem um melhor processo de aprendizagem e de consolidação da memória, seus hormônios são liberados de forma mais adequada, a sua imunidade torna-se melhor, suas características relacionadas à sua pele também melhoram significativamente quando você dorme bem e, claro, o seu apetite também é outra coisa quando você dorme. Durante cada fase da nossa vida, nós temos características relacionadas a diferentes aspectos do sono. Então, aqui nessa aula, nós vamos nos adentrar apenas ao sono do bebê até 12 meses, que é exatamente essa fase aqui que a gente está observando. Nascimento, como que a gente tem a característica do sono? A gente tem a maior parte do sono como não REM e REM. Em seguida, nós temos a vigília, que é o permanecer acordado. Com o passar dos anos, a gente tem uma diminuição desse período do sono, em contrapartida com o aumento do período de vigília, que é o período de permanecer acordado. Então, essa transição, de acordo com a idade, é extremamente normal, tá ok? No caso dos nossos bebês, em especial, nós temos o sono como extremamente importante. Por quê? Durante o processo do sono, o sistema nervoso central ele está em alta capacidade de processamento. Então, ele está no estado de alta excitabilidade. Às vezes a gente pensa que, então quando eu estou dormindo, todo o meu corpo está relaxado. E na verdade, dependendo da fase do sono, é o contrário. Enquanto você dorme, é o momento que o seu corpo tem de conseguir processar todas as informações, enquanto ele não está conseguindo captar nenhuma informação do ambiente externo, até porque você está dormindo. Com o bebê também é da mesma forma. A ação de componentes comportamentais e neurais fazem com que o sono ele se torne uma atividade cíclica, ou seja, é algo extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo. Nós precisamos ter o momento acordado, que é o momento da vigília, e o momento dormindo, que é o sono, onde ocorrem todos esses reparos. O sono ele é muito necessário para o desenvolvimento adequado do sistema nervoso. Por isso que o bebê, quando ele nasce, ele dorme muito. Depois, ele começa a tirar alguns cochilos no decorrer do dia. Qual é a orientação que a gente sempre dá? Quando o bebê está com sono, sempre interessante proporcionar um sono de qualidade para ele. Por quê? Se ele está com sono e se ele manifesta esse sono, é porque de fato ele está precisando dormir. E dormir para essa fase dele é super importante, porque é nesse momento que a gente vai ter principalmente o desenvolvimento e o amadurecimento do sistema nervoso. O que acontece se o bebê dorme mal? Se ele dorme mal, ele não tem a produção de hormônios adequada,
ele não vai conseguir se adaptar ao seu ciclo, ele pode se tornar um bebê muito mais irritado, ele pode chorar com muito mais facilidade. Isso também pode prejudicar até o seu desenvolvimento motor, visto que se ele não conseguir dormir bem, o sistema nervoso não vai passar pelo processo de amadurecimento adequado. Consequentemente, a gente pode inclusive ter episódios de atraso de desenvolvimento motor exatamente por conta desses fatores relacionados. Claro que a falta do sono ou problemas relacionados ao sono não serão os principais motivos que irão gerar um atraso no desenvolvimento motor. Porém, eles podem contribuir sim. Para que a gente tenha um equilíbrio do nosso corpo, nós temos a atuação de 3 principais sistemas, que é o sistema hormonal, o sistema nervoso e o sistema imune. No caso dos bebês, esses sistemas eles ainda estão passando por um processo de amadurecimento. Ou seja, quando o bebê nasce, ele ainda não tem um sistema nervoso formado, ele ainda depende totalmente do sistema imune da mãe e ele ainda não tem condições de produzir todos os seus hormônios logo após o nascimento. Então, durante essa fase de processo desses 3 sistemas que proporcionam o equilíbrio do corpo, nós temos a ativação de um sistema que é chamado de sistema reticular de alarme. É como se fosse um sistema automático dentro do sistema nervoso dos bebês e que esse sistema é como se ele tomasse de conta das atividades reflexas do bebê, enquanto esses outros 3 sistemas estão amadurecendo. A grande questão é, muitas vezes quando nós temos bebês com problemas de sono, está relacionado a uma ativação prolongada desse sistema reticular de alarme, que faz com que o bebê ele permaneça em um estado de alerta aumentado. Isso precisa ser investigado, muitas vezes está relacionado com comportamentos ou atividades do ciclo mais próximo do bebê. Então, muitas vezes, quando a gente tem pais ansiosos ou cuidadores ansiosos, a gente tende a ter crianças que, por vários motivos, conseguem reproduzir esses mesmos comportamentos, têm dificuldades no sono, tornando-se bebês mais agitados. Então, todos esses fatores, além dos fatores físicos do bebê, também precisam ser observados. Nós, seres humanos, temos o sono caracterizados em fases. O bebê, ele também tem, tá ok? Então, as fases do sono do bebê são divididas em 5 tipos, tá? Primeira fase é a fase de sonolência, que dura de 10 a 15 minutos. Depois da sonolência, o bebê, ele já começa a introduzir num sono profundo até alcançar, de fato, esse sono profundo. O início desse sono profundo, o bebê ele ainda pode ter alguns movimentos com o corpo. Por fim, temos a fase do sono profundo, que é considerada a terceira fase. Depois, esse bebê vai ter uma fase que é caracterizada como a fase dos sonhos. Por fim, ele retorna a um sono mais leve para que ele consiga acordar com mais facilidade. Esse é o ciclo do sono do bebê. Como eu já comentei, cada fase a gente pode ter características diferentes relacionadas ao sono. Então vamos lá, essa tabelinha que eu coloquei aqui para vocês, ela serve de guia, tá ok? Não significa que todos os bebês obrigatoriamente vão cumprir essa tabela, mas serve para que você tenha uma noção mais ou menos de quanto tempo o bebê tem que dormir durante o dia e durante a noite. Vale ressaltar que esse tempo não é em um único sono, tá? São sonos em ciclos curtos, tá ok? Até porque não é indicado que o bebê ele durma por muitas horas prolongadas sem ter nenhum tipo de alimentação no intervalo desse sono, tá? Então, até um mês de vida, o bebê ele vai dormir em torno de 6 a 7 horas durante o dia e à noite em torno de 8 a 9 horas. Em torno de 2 meses, ele vai diminuir um pouquinho o sono durante o dia, tendo sono aproximadamente de 5 a 6 horas, e durante a noite ele pode prolongar, tendo sono de 5 até em torno de 11 horas. Aos 6 meses, as sonecas vão diminuir ainda mais, ficaram em torno de 3 horas durante o dia,
e durante a noite esse bebê pode dormir em torno de 10 a 11 horas. A partir de 1 ano, a gente vai ter em torno de 2 a 3 horas de sono no decorrer do dia e à noite, de fato, o sono mais prolongado. É muito interessante lembrar que estratégias para proporcionar um ciclo do sono adequado para o bebê precisam ser inseridas ainda dentro desse primeiro ano de vida. Especificamente, algumas literaturas apontam que a partir dos 3 meses de vida você já pode estar inserindo alguns comportamentos, algumas características relacionadas à manutenção desse ciclo de sono vigília. Então, como nós, cuidadores, familiares, pai, mãe, podemos estar ajudando o bebê nesse processo de sono? Visto que se o bebê dormir bem, você também vai dormir bem. Uma das primeiras dicas é: desenvolva a rotina de sono do seu bebê. Primeiramente, você precisa observar como é o ciclo do seu bebê, quais são os horários que ele tem a maior facilidade para dormir, os horários que ele tem a maior facilidade para ficar desperto. É esse momento de observação do ciclo que vai te facilitar e muito identificar em qual momento você vai poder estar inserindo uma soneca, em qual momento você pode estar inserindo alguma atividade que ele fique acordado por mais tempo, e em qual momento você pode estar, de fato, colocando esse bebê para dormir no quarto. O ambiente ele é de fundamental importância. Utilize um berço adequado, de acordo com as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Na próxima aula eu vou estar compartilhando com vocês que orientações são essas para um berço de segurança e de qualidade. Tenha o mínimo de iluminação possível, evite iluminação artificial, coloque o mínimo possível de som, tá bom? Para que a criança consiga identificar que aquele ambiente é um ambiente tranquilo e confortável para dormir. Ter também um ritual com relação aos horários. Algumas pessoas também associam o banho para que facilite o processo de relaxamento do bebê. A amamentação é importante, você precisa amamentar esse bebê antes de dormir, claro, mas não é interessante que você vincule a amamentação com a dormida, ou seja, não é interessante que o bebê entenda que toda vez depois da amamentação ele vai dormir, ou então que para que ele durma ele precisa amamentar, tá bom? Tenha muito cuidado com relação a isso. E existe a cultura da naninha. O que é a naninha? A naninha pode ser um bonequinho, um lençol. Existe de fato uma naninha que você pode estar comprando nessas lojas especializadas e que a naninha ela ajuda a proporcionar uma segurança para o bebê durante o sono. Isso é muito importante. Em alguns momentos ela até ajuda a evitar que o bebê acorde várias vezes no decorrer da noite. Então essas são as dicas que eu tenho para compartilhar com você. Cuide do sono do seu bebê e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada!